Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor e eu sei, devo ter pego muita gente de surpresa, mas sim, eu estou de volta essa semana para trazer as principais notícias jurídicas. E relaxem que eu sei que vocês estão ansiosos para a leitura dos comentários e eu vou voltar com isso, já vou ler o comentário de vocês daqui a pouquinho, mas se liga nas notícias que nós teremos no episódio de hoje. O direito do trabalho aparece em dose dupla. Primeiro, com acordo entre o governo e Câmara para o fim da escala 6x1, com transição de 60 dias e redução da jornada de 44 para 40 horas semanais em até um ano. Também vamos falar de uma decisão do TST sobre seguro-garantia usado como depósito recursal. A terceira turma rejeitou o recurso da CESP, porque a pólice apresentada tinha cláusula que poderia afastar o pagamento pela seguradora, o que tornou a garantia irregular. No tributário, o STJ destacou entendimento em repetitivos sobre bloqueios do Fundo de Participação dos Municípios, afastando os limites de 9% da cota PAT e de 15% da receita corrente líquida quando os bloqueios decorrem de dívidas com contribuições previdenciárias. E hoje também nós temos uma coluna lá do nosso portal Lolere, onde a gente vai olhar para a inteligência artificial como o novo petróleo, um ativo estratégico que já envolve dados, modelos, contratos, propriedade intelectual, responsabilidade e risco regulatório. Mas antes de irmos para o episódio de hoje, eu quero dar uma olhada no que vocês estão comentando por aqui. A Lilian estava comentando bastante, a Kel, a Belo, Reinaldo, a Bibi. Enfim, pessoal, muito obrigado a vocês que não nos deixaram na mão. A Isabelle comentou o seguinte: além do Vitor, as meninas também saíram? Bom, Isabelle, a Cibele está cuidando mais do portal, das notícias, das colunas. E talvez eu esteja de volta, depende de vocês. O que vocês acham? Vocês querem que eu continue trazendo as notícias para vocês aqui além dessa semana? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e eu quero todo mundo comentando no episódio de hoje, porque vai voltar a leitura de comentários sim, e no final eu vou agradecer a cada um de vocês. E eu tava com saudade de falar isso, tá? Peguem um café, coloquem o fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. O governo e a Câmara dos Deputados fecharam nesta segunda-feira, dia 25, um acordo sobre a PEC que trata do fim da escala 6x1. A proposta estabelece uma regra de transição de 60 dias após a promulgação da emenda constitucional. Ou seja, a mudança não começa imediatamente com a aprovação no Congresso, mas depois da promulgação, que é o ato formal que incorpora a emenda ao texto constitucional. Pelo acordo, em até 60 dias após essa promulgação, o trabalhador passará a ter 2 dias de descanso por semana. Na prática, isso significa o início de uma escala de 5 dias de trabalho e 2 dias de folga, substituindo o modelo 6x1, em que há 6 dias de trabalho para 1 dia de descanso. Também dentro desse mesmo prazo de 60 dias, a jornada semanal será reduzida de 44 para 42 horas. Depois, em até 12 meses contados da promulgação, a jornada deverá cair novamente, passando de 42 para 40 horas semanais. O efeito prático é o seguinte: o trabalhador que hoje cumpre 44 horas em 6 dias de trabalho passaria após os 60 dias a cumprir 42 horas em no máximo 5 dias de trabalho. Depois de um ano, a jornada chegaria a 40 horas semanais, o equivalente a 8 horas por dia em uma escala de 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso. O acordo foi anunciado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, ao lado do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e do ministro das Relações Institucionais, José Guimarães. Segundo Mota, a transição da jornada de 44 para 40 horas será feita dentro de um ano, começando com a primeira redução de 2 horas semanais. A justificativa apresentada foi atender a demanda da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, dar prazo para que os setores produtivos se organizem. O relator da PEC, deputado Léo Prates, deve apresentar o texto à comissão especial que analisa o tema. A previsão informada é de votação na comissão na quarta-feira, dia 27, e no plenário da Câmara na quinta-feira, dia 28. Depois
Depois disso, a proposta ainda precisa seguir para análise dos parlamentares na Câmara e no Senado, conforme o rito de uma proposta de emenda à Constituição. Um ponto destacado pelo relator é que, especificamente para o fim da escala 6x1, a transição será de 60 dias a partir da promulgação. Já a redução completa da jornada semanal de 44 para 40 horas será implementada ao longo de um ano. Pelo governo, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o acordo é resultado do diálogo entre governo e parlamento e da mobilização dos trabalhadores brasileiros. Ele também pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que dê celeridade à proposta caso ela seja aprovada pela Câmara. Na fala, Marinho vinculou a discussão especialmente a juventude brasileira e as mulheres trabalhadoras, mencionando a reivindicação por pelo menos 2 folgas semanais e o argumento de adoecimento relacionado à jornada atual. O José Guimarães, responsável pela articulação política do governo com o parlamento, agradeceu ao presidente da Câmara pelo acordo costurado em torno da PEC. Além da escala e da jornada, Hugo Mota antecipou uma proposta voltada aos microempreendedores individuais. A ideia é permitir que MEIs possam contratar mais empregados e também aumentar o limite de faturamento da categoria. Hoje, o MEI pode contratar apenas um trabalhador e precisa ter faturamento bruto anual de até 81 mil para se enquadrar nesse regime. Segundo Mota, a ampliação da possibilidade de contratação pelos MEIs estaria ligada ao novo cenário de redução da jornada e também à busca por maior formalização do trabalho. Essas mudanças para os MEIs, assim como possíveis regras específicas para determinadas categorias, devem ser tratadas depois da aprovação da PEC, por meio de projeto de lei com urgência constitucional enviado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia informada é discutir eventuais excepcionalizações conforme as particularidades de cada setor, para lidar com atividades que tenham especificidades operacionais próprias. E vamos agora novamente com o direito do trabalho. A terceira turma do TST rejeitou um recurso da Companhia Energética de São Paulo, a CESP, por irregularidade na apólice de seguro-garantia apresentada para substituir o depósito recursal. O caso envolvia uma condenação da empresa ao pagamento de diferenças de cálculo de previdência privada de um profissional aposentado. Para recorrer, em vez de fazer o depósito recursal em dinheiro, a CESP apresentou uma apólice de seguro-garantia. O depósito recursal serve para garantir o pagamento dos valores reconhecidos na Justiça, caso o recurso não seja acolhido. Ele pode ser substituído por seguro-garantia, mas na Justiça do Trabalho essa apólice precisa assegurar de forma concreta e efetiva a garantia do juízo. O problema é que a apólice apresentada previa situações que poderiam afastar a obrigação da seguradora de pagar o valor devido. Entre elas estavam atos ilícitos intencionais praticados pelo segurado, descumprimento de obrigações previstas no contrato de seguro e ocorrência de caso fortuito ou força maior. O TRT, ao fazer a primeira análise de admissibilidade do recurso de revista, considerou o recurso deserto por causa dessa irregularidade. A CESP recorreu ao TST, mas a terceira turma manteve o mesmo entendimento. O relator, ministro Maurício Godinho Delgado, afirmou que a garantia do juízo deve ser concreta e efetiva, o que seria incompatível com a documentação apresentada. Ele também destacou o ato conjunto de 2019 que disciplina o uso de seguro-garantia judicial em substituição ao depósito recursal, afasta cláusulas que permitiam a rescisão ou a desobrigação da seguradora. Com isso, a irregularidade na apólice foi tratada como equivalente à ausência de depósito recursal. O recurso da CESP, portanto, não foi processado por deserção e permaneceu a condenação ao pagamento das diferenças de previdência privada. A decisão foi unânime. No mundo digital, muita prova tem prazo de validade. Um story some, um post é apagado, um comentário desaparece, um anúncio sai do ar. E quando isso acontece, não desaparece só o conteúdo, desaparece também a chance de comprovar uma conduta, uma promessa, uma violação ou um fato relevante para o processo. É por isso que print não pode ser tratado como estratégia jurídica. A Data Certify ajuda advogados e empresas a registrarem conteúdos digitais com segurança técnica, preservando dados importantes para a validade da prova, como data, integridade, metadados e cadeia de custódia. Na prática, ela transforma aquilo que poderia sumir em poucos segundos em um registro confiável para ser usado juridicamente. Porque no digital, quem coleta tarde pode simplesmente não coletar mais. Clique no link da descrição e preserve suas provas digitais com a Data Certify.
Muito bem, e vamos agora com o direito tributário. A Secretaria de Jurisprudência do STJ atualizou a base de dados de repetitivos e incidentes de assunção de competência anotados com novos dados sobre julgamentos classificados no ramo do direito tributário, e especificamente no assunto Fundo de Participação dos Municípios. O ponto central é a fixação do entendimento de que não se aplicam os limites de 9% da quota-parte e de 15% da receita corrente líquida aos bloqueios do Fundo de Participação dos Municípios quando esses bloqueios ocorrem por dívidas com contribuições previdenciárias. Ou seja, nos casos envolvendo débitos previdenciários, os acórdãos registrados pelo STJ afastam a incidência desses limites sobre os bloqueios do fundo. A atualização foi incluída na página de precedentes qualificados do STJ, que reúne informações de tramitação como afetação, desafetação e suspensão de processos. A plataforma permite pesquisa sobre recursos repetitivos, controvérsias, incidentes de assunção de competência e suspensões em incidente de resolução de demandas repetitivas por palavras-chave e outros critérios. Já a página de repetitivos e incidentes de assunção de competência anotados reúne acórdãos já publicados, incluindo recursos especiais julgados sob o rito dos artigos 1036 e 1041 do CPC, e incidentes de assunção de competência previstos no artigo 947 do Código de Processo Civil. Esses julgados são organizados por ramo do direito e por assuntos específicos. Muito bem, essas foram as notícias de hoje, mas vamos agora para a nossa coluna que você encontra lá no portal da Loléria. O assunto de hoje é sobre inteligência artificial. No início do século XX, o petróleo mudou o mundo, não apenas como fonte de energia, mas como um ativo estratégico capaz de concentrar poder econômico, político e geopolítico. Bom, e junto com essa transformação surgiu também um novo campo de atuação para o direito. Com a criação das grandes petrolíferas, nasceu uma advocacia especializada em concessões, contratos complexos, joint ventures, perdão pelo meu inglês, e riscos regulatórios. Advogados que entendiam esse novo sistema deixaram de atuar apenas resolvendo problemas pontuais e passaram a ocupar uma posição central na organização desse novo mercado. Hoje algo parecido acontece novamente, mas o ativo agora é outro, a inteligência artificial. A IA não é apenas tecnologia, ela envolve dados, modelos, decisões automatizadas, propriedade intelectual, governança e risco jurídico embutido. E assim como o petróleo, atravessa praticamente todos os setores da economia e da política: finanças, saúde, indústria, marketing, setor jurídico, segurança e muitos outros. Esse tipo de ativo cria valor rapidamente, mas também cria riscos que nem sempre aparecem de forma imediata. Por exemplo, eu quero que você me responda aqui nos comentários: quem que é o dono do modelo? Quem responde por um erro cometido por uma IA? Os dados usados no treinamento são lícitos? Como que a gente protege o valor de uma empresa antes de uma captação de investimento? Essas perguntas não são apenas técnicas, elas são jurídicas e estratégicas. No início da era do petróleo, não existia uma regulação clara para tudo o que estava surgindo. O direito precisou se adaptar ao novo mundo econômico. Com a inteligência artificial, estamos em um ponto parecido da história. Empresas que estruturarem desde agora sua governança, seus contratos e sua propriedade intelectual estarão à frente. E advogados que compreenderem esse movimento não atuarão apenas como solucionadores de problemas. Eles poderão ocupar o papel de arquitetos jurídicos da inovação. Porque quem esperar a regulação chegar para agir pode chegar tarde. O futuro da inteligência artificial já está sendo desenhado agora, e o direito está no centro dessa disputa. E olha só, esse conteúdo foi feito pelo Felipe Marques de Oliveira, advogado e pesquisador em direito econômico, e ele está na íntegra lá no nosso portal. Se você quiser conferir, é só acessar o link aqui na descrição. E por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Olha só, no episódio de ontem não teve comentários para eu trazer aqui nominalmente as pessoas, mas eu vou citar aqui levemente as pessoas que comentaram nos últimos episódios e eu vou dizer que eu tô aqui para resolver isso, tá? Eu quero muitos comentários no episódio de hoje. É claro, se vocês gostaram, se vocês querem que eu continue apresentando aqui o podcast novamente. E eu quero agradecer a Lilian, a Isabelle, Kel, Bela, Bibi, Reinaldo, a Maria Marta,
Amanda, a Gisele, muito obrigado a todos vocês que comentaram e eu quero que vocês voltem a comentar, a participar, porque amanhã eu volto e eu vou ler mais comentários de vocês aqui no podcast. E pra você que ainda não tá inscrito, se inscreva na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e você pode acessar clicando aqui no link da descrição. Lá na nossa newsletter você recebe muitas outras notícias que não foram citadas aqui no episódio e muitos outros complementos jurídicos que você só encontra lá na nossa newsletter. Então, basicamente, o podcast vai complementar a newsletter se você quer cada vez mais conteúdo e ficar sempre inteirado de tudo que está acontecendo. No mais, você já sabe, segue o nosso podcast no seu agregador de podcast favorito, ativa o sininho e compartilha também esse episódio lá nos seus stories e com seus amigos. Por hoje era isso, muito obrigado por ficar comigo até aqui e até amanhã.